Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o mês de junho, que é um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e numa sexta-feira, já que todas as sextas-feiras são dedicadas de uma maneira particular, nós podemos nos lembrar do amor misericordioso com que o Senhor nos amou, do Sagrado Coração de Jesus, que até celebraremos na próxima sexta-feira como solenidade. Então é um dia propício para nós contemplarmos o amor de Deus, contemplarmos piedosamente uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Mas é interessante que podemos ter talvez uma certa dificuldade de conciliar o amor misericordioso de nosso Senhor com as suas palavras firmes no Evangelho de hoje. Nosso Senhor é de uma firmeza muito clara, bem evidente. Suas palavras são cortantes. Ele diz: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que diz que o seu fardo é leve e que o seu peso é suave. Ele diz: eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Isto é, a lei de Moisés condenava o ato do adultério. Jesus toca até no pensamento. Se você já pensou, você já pecou. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o. Se a tua mão é ocasião de pecado para ti, corta. Isto é, Jesus é exigente, exige de nós uma luta verdadeira contra o pecado. Por quê, meus santos? Porque Jesus não é misericordioso, muito pelo contrário. Porque, meus santos, a misericórdia não se concilia com o pecado. Jesus não seria misericordioso se ele fosse condescendente, complacente, indulgente com os nossos pecados. Porque isso nos tornaria piores. Como Jesus quer o melhor para nós, Ele quer que nós combatamos as más inclinações que existem no nosso coração. Ele quer que nós combatamos o pecado dentro de nós. Ora, neste contexto de combate, provação, tribulação, porque é claro que viver a palavra de Cristo, Jesus aqui deu apenas alguns exemplos, mas nós poderíamos pegar todo o Evangelho, nós vamos reconhecer que testemunhar Jesus exige de nós muitas vezes uma porção de sacrifício, de renúncia e de luta interior. E é exatamente nesse contexto de sacrifício, de renúncia e de luta que nós somos convidados a ouvir a primeira leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo, por um lado, ele reconhece a grandeza de Deus na vida dele, mas ele também reconhece as tribulações porque ele tem passado. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Nós somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Isto é, o cristão, ele passa, ele experimenta a angústia, ele sofre, mas ele não será vencido pelo sofrimento e pela angústia. Por quê? Segura. Somos postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Isto é, passamos por dificuldades e perrengues, mas nós não perdemos a esperança. Desesperados não somos,
Passamos por perrengues, passamos por dificuldades, passamos por provações, passamos por privações, mas não perdemos a esperança. Por quê? Somos perseguidos, mas não desamparados. Nós experimentamos Deus que nos consola e que nos livra na provação. Quando Deus não nos livra da provação, Ele nos livra na provação. Isto é, nós nos sentimos sustentados por Ele e como que fazemos a experiência ao ponto de dizermos: se Deus não estivesse me sustentando, eu não estaria de pé. Talvez você possa até mesmo olhar para trás e pensar em dificuldades pelas quais você passou, e você olha para trás e diz: se Deus não estivesse do meu lado, eu não teria passado por aquela tribulação e eu não estaria de pé hoje, tendo fé e esperando em Deus. Deus me sustentou, Deus tem me sustentado e eu creio que Ele continuará me sustentando. Então é isso que São Paulo está dizendo. Somos perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas nos levantamos, porque não fomos aniquilados. O cristão cai também, o cristão também é prostrado, o cristão também fraqueja, mas ele sabe que ele vai se levantar, porque ele sempre que disser: Senhor, salva-me, pois pereço, o Senhor misericordiosamente lhe estenderá a mão. E São Paulo então vai continuando, diz assim: nós passamos por sofrimentos mortais por causa de Jesus. E continua o seu discurso, que você depois pode refletir todo ele, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 e seguintes. Meus irmãos, é absurdo, é absurda a compreensão para um cristão, a compreensão de uma vida sem provações. Um cristão, e eu sei que isso, meus santos, porque eu digo isso a vocês e digo isso a mim, isto é, a nossa tendência é pensar que nós, pelo menos desejar uma vida sem provações, sem dificuldades, sem lutas para manter a fé, mas a esperança que o Senhor nos chama neste mundo é diferente. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Esta é a nossa esperança, e é por isso que nós precisamos, e quantas vezes eu aqui falei, e falei para vocês, e falei para mim, preciso repetir para vocês, e preciso repetir para mim, precisamos pedir a Deus que Ele nos dê fé, que Ele aumente a nossa fé, que Ele abrase a nossa fé, porque só com a fé abrasada, o nosso coração se acalmará diante das dificuldades e dos nãos que experimentamos neste mundo. Somente com uma fé abrasada, com a esperança firme do céu, a glória que o Senhor tem reservado para nós, a felicidade sem fim, a companhia com Ele e com aqueles que amaram o nosso Senhor, somente com essa fé viva e abrasada, essa esperança sólida sobre a qual a nossa existência pode fincar raízes, pode ser construída, somente assim o nosso coração ele encontrará um refrigério, um alento, quando nós experimentarmos as dificuldades da vida que nos tentam a encher de tristeza e desânimo o nosso coração. São Paulo mesmo diz aqui no versículo 11, no versículo 13, mas sustentados pelo Espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, eu creio e por isso eu prego, ele está dizendo. Então tudo isso ele está falando porque ele crê, e ele crê porque ele é sustentado pelo Espírito de fé, em meio àquelas provações. Vocês viram, não sei se foi nessa semana,
acho que foi nessa semana mesmo, que eu falava das provações pelas quais São Paulo passou, e que uma pessoa somente sustentada pelas suas próprias forças enlouqueceria. Foi surrado, apanhou com varas, apanhou com chicotes, naufragou, passou fome, perdeu as roupas, foi perseguido, ficou diante da morte várias vezes. E esse homem, se ele está de fé, se ele está de pé, é porque a sua esperança foi firme e ele foi sustentado pela fé. É esta fé, meus santos, que nós queremos pedir para nós. Nós vivemos, meus santos, em um mundo, em uma sociedade permissiva, em uma sociedade que busca simplesmente os prazeres imediatos, a felicidade passageira. E as palavras de nosso Senhor, sejam elas por meio de São Paulo, sejam essas que nós acabamos de ouvir no Evangelho, elas são para nós como que uma lâmpada que ilumina o nosso caminho e que nos imuniza de querer procurar neste mundo felicidades, prazeres imediatos e felicidades passageiras. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então combatamos este combate que nos é proposto, que essas palavras de nosso Senhor nos mostrem o quê? Que a vida do cristão é sim uma vida de batalha, é sim uma vida de luta. São Paulo mesmo usa essa expressão, né? Combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Ora, isso que valeu para São Paulo, valeu para todos os santos, todos e quaisquer santos. Pense aqui no santo, é Santa Teresinha? Muito bem, ela poderia, sem sombra de dúvidas, repetir estas palavras. É Santa Rita? Ela poderia dizer: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. É Santo Antônio? É São Padre Pio? Qual é o seu santo de devoção? Pois bem, todos eles, meu santinho, todos eles, minha santinha, tiveram que dizer: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Todos eles tiveram que arrancar o olho, todos eles tiveram que cortar a mão. Entendem aqui? O arrancar o olho e o cortar a mão, isto é, todos eles tiveram que, em algum momento, fazer uma renúncia por causa de Cristo. Uns mais, porque mais apegados, outros menos, mas todos tiveram que renunciar. Pensemos aqui no Santo Agostinho, o quanto ele teve que se desapegar para seguir o caminho de Cristo. Pensemos aqui em São Francisco, o quanto ele teve que cortar na sua vida, porque a gente olha, irmão Sol, irmão Lua, né? Romântico, a gente até chora, como é bonito, o coração palpita, mas meu santo, é luta. O que aqueles santos viveram, é isso que Jesus está dizendo, isto é, você quer me seguir? Então, muito bem, vamos lá, precisa se desfazer e se desapegar de muitas coisas que para ti são ocasião de pecado. E isso só faremos com alegria. E melhor, outra coisa, Jesus não diz apenas isso, que você precisa se desapegar e se desfazer daquilo que é ocasião de pecado, mas você precisa se desapegar e se desfazer daquilo que Ele pede a você, que pode ser que nem seja pecado, mas que Ele está pedindo a você, que por amor a Ele, você saiba renunciar. E isso, meu santo, minha santa, nós só faremos se nós estivermos alicerçados, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 13, sustentados e alicerçados pelo mesmo Espírito de fé. Se nós tivermos fé, senão, meus santos, nós ouviremos esta palavra de nosso Senhor e ela nos será repulsiva. Nós ouviremos essa palavra de nosso Senhor e nós diremos, como disseram outros em outra ocasião: essa palavra é dura demais, quem a pode ouvir?
se nós não tivermos a fé, que é um dom de Deus, que nós não podemos nos dar a nós mesmos, mas que nós podemos humildemente, todos os dias, perseverantemente, suplicar, se nós não tivermos fé, o Evangelho será um peso, o Evangelho será horroroso, o Evangelho será tenebroso, o Evangelho será a pior coisa do mundo, a maior desgraça. Por quê? Porque vai nos impor um peso insuportável, se nós não tivermos fé. Repito, se não tivermos fé, a boa nova será uma má notícia, uma desgraça, porque ela vai apenas nos revelar a nossa miséria e incapacidade. Mas se nós pedirmos a Deus: Senhor, ajuda-me a carregar o peso, para que ele se torne leve, para que o fardo se torne suave. Senhor, me dá o teu Espírito, que procede do teu coração misericordioso, e aí, Senhor, os teus mandamentos serão a luz para o meu caminho, alegria para o meu coração. Senhor, ajuda-me a construir a minha casa, para que eu não trabalhe em vão. Ajuda-me a vigiar a minha alma, a minha cidade, para que eu não a vigie em vão. Senhor, vinde em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Se nós humildemente, meus santos, dobrarmos os nossos joelhos, se nós humildemente dobrarmos o nosso coração, se nós humildemente reconhecermos que nós, por nós mesmos, não conseguiremos viver a sua palavra, mas se Ele vier em nosso auxílio, nós faremos muito mais. Aí sim, meus santos, o Evangelho será uma boa nova, que nós descobriremos como é belo, como são belos e luminosos os mandamentos de nosso Senhor. Nós iremos descobrir como é bom e agradável viver na presença de Deus. Nós veremos que tem sentido renunciar a nós mesmos, porque nós estamos renunciando a nós mesmos por algo muito maior e melhor. Nós estamos perdendo pouco para ganhar muito. Mas para isso, meus santos, precisamos da luz de Deus, precisamos da graça de Cristo, precisamos do Espírito Santo. Nós poderíamos dar vários nomes. Nós precisamos de uma esperança inabalável, nós precisamos de fé. Rezemos nesta Santa Missa, neste ofertório, ofertemos a nosso Senhor as nossas misérias, os nossos medos, os nossos cansaços, as nossas cruzes, e peçamos que Ele nos conceda o seu Espírito, para que nós possamos fazer a sua vontade e fazê-la com destemor e alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.